nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, se encerra o processo eleitoral nos Estados Unidos. Como a gente já vem tratando aqui no Notícias Agrícolas, é ano de eleição presidencial. Joe Biden e Donald Trump disputam os próximos 4 anos na Casa Branca. É um processo eleitoral completamente diferente de outros países, principalmente do Brasil. A gente vem acompanhando tudo isso e mais de 95 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos. Hoje as urnas começaram a ser abertas e esse processo de apuração e da gente entender, portanto, qual será o caminho da maior economia do mundo está só começando. E a gente começa a acompanhar isso junto com vocês e para a gente entender, principalmente, como isso impacta nos mercados, como os mercados estão reagindo a essa terça-feira, a gente convidou para conversar conosco na tarde de hoje o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, já conosco. Jason, muito boa tarde, seja bem-vindo nesse dia importante para os mercados. Primeiro, como é que está sendo essa sua primeira impressão dessa reação do mercado financeiro? Já era parte esperado por conta do dia de ontem, foi um dia muito positivo para os mercados, independente da questão eleitoral. As ADRs brasileiras também aproveitaram o ritmo e ganharam uma alta mais expressiva no mercado, e era de se esperar que houvesse, mesmo que não houvesse uma alta no mercado hoje, que o mercado pudesse ter uma correção. Mas ainda assim, existe uma dúvida muito grande em relação ao processo eleitoral nos Estados Unidos, ainda não se sabe, não há uma garantia de quem possa ser o vencedor, dado principalmente o que aconteceu nas últimas eleições. Então, o cenário de incertezas eleitorais é grande, mas dentro desse cenário o mercado já começa a calibrar as apostas direcionadas a cada presidente. Donald Trump, todo mundo já sabe o que é, não há muita diferença do que ele possa fazer num segundo mandato. Já o Joe Biden seria algo mais diferente, seria o retorno a algo muito semelhante ao que se foi observado no passado com o governo Obama. Mas, para o Brasil, existem dúvidas, obviamente, como é que vai ser um governo não alinhado com o Brasil, questões ambientais, tudo isso está em jogo agora, mas, por enquanto, o mercado está seguindo o seu ritmo próprio. Tá. Alta nas bolsas de valores, o dólar com uma leve alta por conta do dólar mais focado em mercados, em economias centrais do que mercados emergentes, e esse é o cenário. Jason, quando você se refere a essa particularidade, né, ou essa semelhança em relação à eleição de 2016, você se refere a Hillary Clinton ter tido mais votos, mas mesmo assim, quando a gente olha para o processo eleitoral americano, a gente teve a vitória do Donald Trump, o que era, inclusive, antecipado pelas pesquisas, né, a vitória de Hillary Clinton, mas quando vimos, realmente Donald Trump se elegeu. É essa particularidade que você se refere quando você traz essa referência de 2016? Sim, porque, na verdade, tanto o Brexit quanto as eleições americanas foram uma surpresa para todos, foram totalmente, literalmente contrárias às pesquisas, e a partir daí ficou-se uma confiança um pouco mais abalada no processo de como são feitas as pesquisas, dos resultados dela, e de quanto isso pode influenciar em uma eleição. A surpresa da eleição de Donald Trump foi muito grande naquele momento, isso é inevitável, mas, ao mesmo tempo, você tem agora um processo de engajamento de voto muito maior nos Estados Unidos, ou seja, aquilo que, na verdade, acabou por eleger Trump na eleição passada é o que os democratas estão tentando evitar nessa eleição, e a eleição passada foi exatamente isso. Os eleitores democratas tiveram muito pouca aderência ao nome de Hillary Clinton. Foram 8 anos bons para os democratas, podemos dizer assim, porque o Obama conseguiu tirar a economia da lama criada pelos republicanos e trazer os Estados Unidos à sua glória de crescimento econômico, e se esperava que ela, com certa facilidade, pudesse ser eleita, mas houve pouco, se não muito baixo engajamento, principalmente da juventude democrata. O que acontece agora é que esse engajamento ele cresceu bastante, existem dúvidas, inclusive, em relação a estados americanos, notadamente republicanos, como, por exemplo, Texas, parece que vai ser uma disputa bem apertada lá, mas, ao mesmo tempo, aquela história, o que se vê, pelo menos assim, de nominal, é que as pessoas estão evitando fazer apostas. E, Jason, quando a gente fala evitando fazer apostas, isso se traduz nesse cenário que nós temos hoje, índices acionários em alta, commodities em alta,
ou há outros fatores, obviamente que há, mas queria entender de ti quais são esses fatores que ajudam a impulsionar hoje o mercado financeiro a registrar um dia como tem sido essa terça-feira. Fora a eleição, nós não sabemos mais nada em relação a isso. É impressionante que nós não temos nenhum informacional nesse momento que possa justificar o mercado na situação que está passando nesses últimos 2 dias, sequer a própria eleição. Esse é o grande ponto. O mercado se diz que é a eleição, que é o fator eleitoral, mas como existe uma dúvida muito grande e parte do mercado, de certa maneira, preferiria Donald Trump, causa um pouco de estranheza exatamente essa reação positiva do mercado ao cenário, ou o mercado já se ajustando, como sempre, a qualquer possível cenário. Ou seja, se vê pelo lado de Joe Biden alguém que possa dar mais estímulos na economia. E isso daí pode ser positivo, dado que o mercado anda estímulo dependente já há muitos anos. Jason, o resultado das eleições norte-americanas, ele demora a sair, né? Já é tradicionalmente conhecido pelo mercado isso também. Isso tende a intensificar a volatilidade do mercado financeiro global aí para os próximos 15 dias ou justamente com essa imprevisibilidade e essa opção do mercado de evitar essas apostas, o mercado deve se manter um pouco mais estável. Quais são suas perspectivas aí para os próximos dias, para as próximas semanas? Nenhuma nem outra. Ninguém nem imaginava que o mercado estaria assim hoje. É um cenário de muita incerteza, porque dado o atual contexto, é difícil você tomar uma aposta direcional nesse momento, dizer que o mercado vai ficar mais volátil, não mais volátil, porque era de se esperar que, por exemplo, com a preferência que o mercado tem por Donald Trump, porque Donald Trump é alguém que corta impostos, isso corporativamente é melhor, em alguns aspectos, obviamente para as empresas listadas em bolsa de valores e para o mercado, é alguém que tem falado de estímulos já há muito tempo, mas como você vê o mercado não reagindo a uma possível derrota que começa a se desenhar, de novo, sem certeza de nada, é só um cenário, mas como o mercado fica aí olhando uma possível derrota e não reage negativamente, a gente dizer que o próprio pleito, a própria apuração possa trazer volatilidade também é outro contexto de completa incerteza. Ou seja, nós estamos agora pisando em terreno novo a partir de hoje. E esse terreno novo é o terreno que nós não vimos desde 1992, quando Bush Sr. Não conseguiu se reeleger e perdeu a eleição para Bill Clinton, ou seja, um republicano perdendo logo no seu primeiro mandato. Então não se via isso há muitos anos, praticamente 28 anos. E o ineditismo também de uma mudança muito abrupta de conceitos, não só de conceitos de mundo, mas também dada toda essa polarização que nós temos no mundo nesse momento, do que pode ser uma alternância tão rápida de poder que como citei, praticamente há 30 anos não acontecia nos Estados Unidos. Essa polarização, ela realmente se globalizou, né, Jason? Ela foi começando pontual e hoje ela tem uma extensão global, né? Essa polarização, acho que ela alcançou cada canto desse mundo e isso impacta diretamente nessa instabilidade dos mercados, não? Sim, sim. A polarização ela tem um papel importante na influência, na volatilidade, obviamente. Então, nós raramente temos governos sem ruídos e isso também alimenta toda a sorte de cenários incertos. Esse excesso de ruídos, muitas vezes o mercado começa a filtrar depois de um tempo. A mesma coisa acontece com o Reino Unido, com Boris Johnson, na Rússia com o Putin, que já está lá há muito tempo, nós temos agora com os Estados Unidos com Donald Trump, Brasil com Bolsonaro, ou seja, todos os governos que têm um apelo popular muito grande e ao mesmo tempo também tem um presidente que tem uma presença de palco, podemos dizer assim, muito elevada, isso acaba por mexer com os mercados de alguma maneira. Para nós que somos os consumidores de informação primária, o mercado financeiro em especial, os analistas, os traders, isso é cansativo. Claro. Por isso que muitas vezes, por mais que haja uma aposta relacionada à figura de Donald Trump, sabendo que Joe Biden, pelo menos o candidato Joe Biden, é um centrista em termos como um democrata, ele é mais voltado ao centro do que qualquer outro dos extremos, se imaginam 4 anos, no mínimo, mais sossegados, menos ruidosos, um contexto um pouco mais calmo em termos de mercado, ou seja, sim, nós passamos 8 anos de Obama sem ruídos, apesar da tentativa dos republicanos de criar ruídos, nós passamos 8 anos sem ruídos.
Agora, espera-se que, pelo menos, se não houver a recondução de Donald Trump, tenhamos 4 anos, no mínimo, também com uma redução de ruídos. Claro. Jason, como é que isso impacta o Brasil e as suas relações comerciais até que o resultado saia? Algum ruído em relação a isso ou também fica a imprevisibilidade diante dessa situação para o Brasil? Esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa observar agora em termos de Brasil, porque nós adotamos uma política externa muito voltada ao que seria o coleguismo com o presidente americano. Só que isso gerou muito pouco resultado prático em relação ao Brasil, muito pouco resultado prático. O que se tem agora, efetivamente, é um pragmatismo do governo brasileiro incrivelmente no setor comercial, ou, na verdade, não tanto do setor público, mas muito do setor privado brasileiro, em se operar com quem paga melhor. E, nesse caso, recentemente, tem sido a China. Então, nós tivemos um aumento muito expressivo da nossa balança comercial com a China. A China desviou muito das compras que tinha com os Estados Unidos, dada a guerra comercial que tem aí desde 2018, para o Brasil. Isso é um ponto muito importante. E não que o Brasil esteja reclamando desse dinheiro. O Brasil está vendendo para a China, ainda que haja, às vezes, restrições sanitárias, algumas coisas, mas, no fim, boa parte da soja brasileira, a maior parte da soja brasileira tem ido para a China, boa parte da proteína brasileira tem ido para a China, boa parte das commodities brasileiras tem ido para a China. Ou seja, dada uma vitória de Joe Biden, talvez tenhamos algumas dificuldades em efetivar alguns dessas tentativas de acordos comerciais com os Estados Unidos, dado que pode ser que a questão da Amazônia, Pantanal, não sei o quê, alguns pontos que os democratas vão insistir que Joe Biden toque, comecem a se tornar mais seletivos nesse processo. E isso, obviamente, pode ser que seja problemático ao Brasil. Claro. Te preocupa essa relação China-Brasil diante dessa postura de política externa que o Brasil tomou como, usando as suas próprias palavras, desse coleguismo com o presidente Donald Trump? Te preocupa essa relação China-Brasil diante disso, Jason? Nem um pouco, porque não tem preocupado em nada. A gente viu o resultado da balança comercial, acabou de sair agora. Nós estamos abaixo do anterior, abaixo um pouco da mediana de mercado, mas nós viemos com um saldo muito considerável de balança comercial, 5,5 bilhões de reais no período, elevado, 6 anterior, mas a gente teve efetivamente uma queda nas exportações nesse período, o que muitas vezes roda em cima de sazonalidade, mas a gente está trabalhando bem, estamos vendendo bem, estamos trabalhando bem nesse sentido. Então, eu acho que o Brasil operou muito de maneira pragmática nesse período, apesar dos sinais da política externa. Então, esses sinais que a política externa emite, ainda que importantes, eu acho que dado que esses sinais que a política comercial emite não estão sendo colocados na prática. Apesar da briga com o Coronavac, lá, vacina, tal, aquela história toda, no fim, eu acho que o cenário ele é mais voltado, efetivamente, a continuar vendendo para quem pagar melhor. E se a China continuar pagando melhor, se Joe Biden começar a encrespar com o Brasil, nós vamos nos tornar um grande parceiro comercial da China, provavelmente vamos ter 5G da China, provavelmente vamos comprar mais da China, e tudo isso se adapta. O Brasil se adapta. O Brasil só precisa ter mais pragmatismo no sentido de como nós conversa com a China. Não ficar naquela história de que porque o Trump arrumou uma briga com a China, nós não temos que arrumar uma briga com a China. Isso é um dos pontos mais importantes de todos. Claro. A gente vai monitorar isso nesses próximos dias. Jason, para a gente, eu acho que é uma situação que a gente vai ter que ir monitorando dia a dia, semana a semana, urna a urna, né, Jason? Não vai ter jeito. Exatamente. Jason, como é que... Exatamente. Eu acho que o Pois não, por favor, Diga. pode concluir. Não, pode falar. Eu queria saber de ti como você avalia... Eu sei que você não gosta dessa pergunta, Jason, mas eu tenho que te fazer. Sobre o mercado cambial, o que você espera, Jason, com a vitória de um candidato ou de outro? O mercado está mais favorável ou o dólar... Jason, o dólar estaria, eu vou resumir já para você. Diga. O dólar global já há muito tempo está apanhando. Ele pode ser que apanhe mais, dependendo dos candidatos, mas são dois candidatos afáveis a colocar mais dinheiro em circulação, colocar mais dólar em circulação e
fazer o dólar global cair. Nós não estamos acompanhando esse ritmo. Dada a desvalorização do real frente ao dólar, dada a questão da nossa taxa de juros nominal muito baixa, que não favorece carry trade, nós somos muito afastados dos nossos pares internacionais, há embutido no risco do dólar questões fiscais, questões políticas, todas elas colocadas ali, ou seja, mais do que nunca, ninguém sabe. E quem projeta está chutando. Então, eu falo assim, eu brinco, eu repito, que o professor Pastorival, o dólar é feito para dar humildade para o economista, para ele aprender que ele não sabe projetar tudo, mas, ao mesmo tempo, é importante colocar isso em pauta, porque sempre se coloca por cenários médios. O câmbio é uma coisa mais difícil de se projetar de todas. Se você puser num rol do que um economista, de um analista precisa projetar, o câmbio está no topo. Isso porque depende de uma série de fatores tão grandes, que vão desde fatores técnicos, matemáticos, estatísticos, até fatores psicológicos, que fica muito difícil você fazer uma previsão crível. O que vai acontecer para as próximas semanas, nós sinceramente não sabemos. O dólar agora está batendo um limite muito importante, que é os R$ 5,70. Sim. Até uma semana atrás, uma semana e meia atrás, ninguém imaginava que o dólar iria bater 5,50. Ele estava lá no suporte, tentando romper o suporte de R$ 5,60. Agora nós estamos pensando na resistência dos R$ 5,70. Claro. E tudo isso num espaço de menos de 10 dias. Sim. Então, esse daí, vou te dizer, desculpa, produtora agrícola, desculpa, amigos exportadores e importadores, tá difícil. Jason, nesses próximos dias, portanto, a gente não vai desviar a atenção do resultado da eleição americana. Mas, paralelamente, a quais outros fatores a gente tem que ter atenção também, que, obviamente, nesse momento vão ficar às margens ali das análises, né, mas vão estar embutidos nas análises, a que a gente precisa ter atenção para não ser pego de calças curtas, para não se assustar com qualquer volatilidade mais acentuada do mercado financeiro, das commodities. Quais são esses outros fatores, Jason? Nós temos essa semana, principalmente, uma série de dados muito importantes, em especial os dados do mercado de trabalho americano. Okay. Payroll, tende a mexer com o mercado. Nós temos também, aqui no Brasil, a inflação ao varejo, o IPCA. A nossa projeção é de 0,84%, é uma inflação bem apertada. Temos o GPDI, que também nessa mesma linha deve ser um GPDI pesado, um número ainda com uma redução de impacto do atacado, mas ainda com um atacado muito forte. Já tivemos a balança comercial, chamando a atenção, mas existe uma gama de dados econômicos, também balanços corporativos, que estão mexendo com o mercado bastante, mexendo com todos os ativos. Então, isso chama a atenção nesse sentido. Mas, pelo menos essa semana, o foco ainda é muito na questão eleitoral, então isso acaba, vamos dizer assim, ofuscando um pouco os dados econômicos. Mas, dado que nós temos, inclusive, essa semana a produção industrial, e a nossa projeção é de que haja uma retomada do crescimento absoluto do Brasil, ou seja, o crescimento, mesmo com a pandemia, nós vamos crescer mais do que no ano passado. O que começa a chamar a atenção no Brasil é exatamente essa retomada da atividade, dado que nós estamos nos aproximando do verão e pode ser que não soframos uma segunda onda na magnitude que a Europa está sofrendo. E aí, falando da Europa, é exatamente a questão do Covid na Europa, que também vai chamar a atenção de agora em diante, dado que não houve o auxílio nos Estados Unidos, e era exatamente o auxílio da possibilidade do estímulo via o Corona Voucher deles lá, que dava a possibilidade de que o cenário pudesse ficar menos volátil. E aí, do momento que viu que não ia ter mais aquele auxílio, o mercado ficou bastante volátil, foi o que aconteceu. Semana passada nós vimos um mercado muito bom até o dia 20, quando não houve mais a sinalização de que haveria o estímulo nos Estados Unidos, os mercados chamaram a atenção para o coronavírus e passaram uma semana simplesmente dilapidando todos os ganhos que foram observados durante todo o mês de outubro. Tá certo. Bom, Jason, a gente vai acompanhar todas essas situações, essas últimas horas de eleições nos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua companhia para a gente começar aí a semana útil, né, pro brasileiro, já que ontem foi feriado. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas perspectivas. A gente vai se falar muito ainda nesses próximos dias para entender o que esperar, né, Jason? Porque, como você falou, agora ninguém sabe nada. Exatamente. Só sei que nada sei. Isso mesmo. Jason, muito obrigada. Até a próxima, meu amigo. Um abraço para ti. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.
Bom, senhores, como tradicionalmente acontece em eleições norte-americanas presidenciais, é um cenário de extrema incerteza, bastante volatilidade para o mercado, mas como o Jason também deixou bem claro, né? Ninguém imaginaria que o mercado reagiria da forma como está reagindo nessa terça-feira, que é o primeiro dia da apuração dos votos norte-americanos. Alguns números que estão sendo aí atualizados a todo momento, só para a gente arredondar esse boletim, 100 milhões de americanos, 100 milhões, 200 mil americanos já votaram com antecedência. Este é um recorde absoluto. Algumas lojas e a própria Casa Branca já estão ali protegendo as suas estruturas com tapumes, temendo confronto entre os eleitores democratas e republicanos. O Trump diz que só vai declarar vitória quando houver vitória e o Joe Biden está na Pensilvânia, que é um estado importante. Em uma das primeiras localidades a votar, Biden ganhou todos os 5 votos de Dixville e Trump venceu por 16-5 em Millsfield. Então, são pequenas regiões eleitorais que já concluíram a sua votação. Algumas curiosidades dessa eleição 2020 lá nos Estados Unidos. E nós temos, portanto, essas particularidades do sistema eleitoral que deixam tudo muito mais agressivo, né, de ser acompanhado e muito mais incerto, muito mais imprevisível, portanto. Hoje nós trouxemos aqui uma notícia trazendo informações de uma pesquisa feita pelo portal especializado em agronegócio dos Estados Unidos, um portal que se chama DTN, The Progressive Farmer. Esse portal fez uma pesquisa junto com o Instituto de Pesquisa para a América rural, para os Estados Unidos rural, né? Para a população do campo, produtores rurais e demais profissionais do setor. Todos esses resultados, né, trouxeram ainda um apoio muito intenso dessa população ao candidato Donald Trump, ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mostra, inclusive, que justifica, né, esse apoio é justificado, melhor dizendo, por boas batalhas que o Donald Trump travou. Os produtores se referem, por exemplo, à guerra comercial como uma dor que eles tinham que passar, né? Problemas com a China que já eram vividos há muitos anos e que o Donald Trump resolveu enfrentar. Sabia que ia doer na carne do produtor rural, mas que alguém tinha que fazer. Segundo eles, Donald Trump tomou a decisão certa. A maioria dos entrevistados foram entrevistados 1.128 pessoas. Então, nós temos ainda um apoio massivo do campo ao Donald Trump. Diferente do que aconteceu em 2016, mas ainda assim um apoio intenso. E lembrando, como também o Jason falou e nós trouxemos nessa notícia, em 2016, a maior parte dos institutos de pesquisa indicavam a vitória da democrata Hillary Clinton. Ela teve a maioria dos votos, mas a vitória ficou com Donald Trump pelo número de delegados. Esse ano a situação é bastante semelhante. A maior parte dos institutos de pesquisa mostram, de fato, uma vitória do Joe Biden, uma vantagem, inclusive, expressiva do candidato democrata, o que não quer dizer que a vitória já foi dada a ele. A gente pode ter uma surpresa e o Donald Trump ser reeleito. O mercado não dá sinais nem de uma coisa, nem de outra. Então a gente vai ter que acompanhar. Hoje é só o primeiro dia, a gente deve levar pelo menos 15 dias para saber quem comanda a Casa Branca pelos próximos 4 anos. E claro que a gente vai ficar aqui te trazendo todas as notícias em primeira mão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta num instante, fique conosco.